Salve galera, eu sou o Márcio e esse é o canal NFL de quinta série. Bora falar um pouquinho de futebol americano? Então toca a vinheta. Bom galera, hoje eu vou começar uma série de vídeos chamada NFL para iniciantes. Então você que está começando agora no esporte, que quer acompanhar, quer conhecer, ou já conhece, já acompanha há algum tempinho, mas precisa aprofundar mais, quer saber mais sobre esportes, essa série de vídeos é feita para vocês. Vou falar de um jeito bem simples sobre as regras do jogo, a história do futebol americano, da liga, como é que funciona a estrutura dos times, as posições, as táticas básicas, as regras do campeonato, do calendário, muita coisa para a gente falar aí, bastante coisa para a gente desvendar, para você começar a entender e gostar desse esporte tão legal. E hoje no capítulo 1 a história do futebol americano, da bola oval e da NFL, a liga norte-americana. Bom, não tem como a gente falar da história do futebol americano sem falar da história do rugby e do futebol mais praticado, mais popular aqui no Brasil, o futebol da bola redonda. Os três tiveram a mesma origem, começou mais ou menos em 1815, quando se tem os registros das primeiras regras do futebol da bola redonda. Mais ou menos em 1823, na cidade de Rugby, na Inglaterra, um rapaz chamado William Webb resolveu no meio do jogo de futebol pegar a bola e sair correndo com ela na mão. O pessoal que estava ali gostou e resolveu incluir aquilo no jogo. E dali para frente eles começaram a chamar aquele novo esporte que podia chutar e carregar a bola com a mão de rugby football. Bom, vou abrir um parênteses aqui para falar uma curiosidade sobre o nosso futebol. Nessa época na Inglaterra, mais ou menos em 1815, 1820, o futebol era conhecido como Association Football. Para abreviar, eles começaram a chamar de ASOC. E com o tempo essa palavra virou soccer. Então essa é a origem da palavra soccer, que é o futebol em inglês, e a palavra que é muito usada nos Estados Unidos para definir o nosso futebol, o futebol da bola redonda, apesar da origem da palavra não ser americana e sim inglesa. Bom, e aí nessa época era muito comum os jovens americanos, principalmente os jovens de classe média alta, irem estudar na Europa, estudar na Inglaterra. E aí, por volta de 1860, alguns desses jovens que retornavam para os Estados Unidos levaram para lá o rugby football e começaram a praticar lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles começaram a mudar algumas regras desse rugby football e resolveram chamar aquele novo esporte que estava surgindo de American Rugby Football. Depois de mais ou menos 20 anos praticando esse esporte, lá para 1880, eles olharam para trás e perceberam que esse esporte que eles estavam praticando já não tinha mais nada a ver com aquele rugby football que eles tinham trazido da Inglaterra. E aí sim resolveram tirar a palavra rugby do nome e ficou só o American Football a partir de 1880. Já em 1882 surgiu a regra dos downs, das descidas para se conquistar as jardas. Naquela época eram 5 jardas em 3 descidas. E aí começou a tornar o futebol americano um pouco mais parecido com o que ele é hoje. Outra coisa interessante é que naquela época o touchdown não valia ponto. Ele dava chance para o time fazer um chute e esse sim valendo um ponto. Aí com o tempo essa pontuação foi mudando. O touchdown passou a valer 4 pontos. Ficou assim por mais ou menos uns 20 anos. Em 1912 a pontuação passou a ser o que é hoje. E desde então o touchdown vale 6 pontos e dá direito ainda a um chute extra valendo 1 ponto. E no início do futebol americano eram 15 jogadores para cada lado e não tinha substituições. Então o mesmo time que atacava era o time que defendia. Ao contrário do que é hoje, que são 11 jogadores e com substituições ilimitadas. Então nós temos um time para o ataque, um time para a defesa, um time de especialistas. Isso tudo, essa disposição dos times, dos jogadores, aí as táticas, nós vamos falar num vídeo um pouquinho mais para frente.
E no início era proibido o passe para frente no futebol americano, assim como é no rugby até hoje, era só passe para trás e corrida. Só em 1905 que o passe para frente foi permitido e entrou nas regras do futebol americano. Um dos maiores incentivadores dessa nova regra foi o John Heisman, que é um dos maiores técnicos de futebol americano de todos os tempos. Não é à toa que ele é o nome do prêmio concedido ao melhor jogador universitário todos os anos. Bom, e com o tempo o jogo foi se adaptando e mudando e chegando até o jogo que nós temos hoje. Muito mudou principalmente nos equipamentos, a segurança dos jogadores, os pads, os capacetes, sempre visando o bem-estar do jogador hoje. E também a tecnologia que foi introduzida ao jogo, as câmeras, os replays, as revisões das jogadas, toda a tecnologia que envolve hoje o futebol americano. Então, galera, esse é um pouquinho da história do futebol americano. Muito do que eu falei para vocês está aqui no livro do Paulo Mancha, comentarista aí da ESPN, que escreveu esse livro, Touchdown, 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas do futebol americano. Tem muita história do futebol americano, muito mais do que eu falei para vocês, tem aqui nesse livro. E é muito legal, vale a pena quem estiver começando aí, ou quem já conhece futebol americano, mas ainda não leu, não teve oportunidade de ler, vale a pena dar uma olhada que esse livro é muito legal. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, curte o vídeo, se inscreve também no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações de quando vai ter vídeo novo aí. O próximo vídeo do NFL para iniciantes vai ser sobre as regras do jogo. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, o que são os downs, quantos pontos vale o touchdown, o chute, o field goal, quantas jardas tem no campo, quantos jogadores são, como é que funciona, como que são as regras básicas do futebol americano, para você começar a entender o jogo aí. Então fica de olho aí que já já tem vídeo novo para vocês. Um abraço.